Vamos abrir a palavra de Deus para o livro de João, João capítulo 6, a partir do versículo 60. E o nome da mensagem nesta noite foi tirada de uma pergunta que o apóstolo Pedro fizera ao Senhor Jesus Cristo. E essa pergunta ecoa até os dias de hoje. Versículo 68, respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Senhor, para quem iremos nós? Senhor, para onde nós iremos? Senhor, o que faremos de nossa vida, se de repente a nossa decisão for a de não te seguir? Se a nossa decisão for a de não sermos mais crentes no Senhor Jesus Cristo, ou a de não fazermos mais parte de um corpo local, de uma congregação de cristãos, de filhos de Deus. Senhor, se esta for a nossa decisão, o que faremos de nossas vidas? Porque quem aqui, incluindo os pastores, nunca pensou em desistir do caminho de Deus? E talvez alguns já tenham desistido, e graças a Deus, pela graça de Deus, retornaram. No Novo Testamento, os 4 desertores mais conhecidos, mais famosos, foram Judas Iscariotes, Simão Pedro, João Marcos e Demas, o companheiro de apóstolo Paulo, nas suas primeiras viagens missionárias. Simão Pedro e João Marcos, nós sabemos pela Bíblia que eles se arrependeram e eles retornaram para o caminho de Deus. Judas Iscariotes, ele se suicidou. E nós não temos notícia do que tem acontecido com Demas, o companheiro do apóstolo Paulo. Depois da multiplicação de pães e de peixes, quando Jesus havia alimentado mais de 5.000 homens, fora crianças e mulheres, ele perdeu em um só dia aqueles 5.000 homens, mais de 5.000 pessoas. Você diria, mas como? Depois de um milagre desses, como que pessoas ainda conseguiriam abandonar e rejeitar o caminho do Senhor Jesus Cristo? Mas foi exatamente o que aconteceu, ficando apenas 12 homens para trás. Jesus, então, aproveitou este problema, este acontecimento, para nos ensinar que segui-lo não é o mesmo que acreditar nele. E acreditar nele não é o mesmo que segui-lo. Muitos seguem a Jesus Cristo ainda nesta noite por razões variadas, por motivos variados, menos por causa de uma fé genuína na pessoa e na obra do Filho de Deus. E Jesus sabe disso. Ele conhece a fé de cada um de nós presente aqui nesta noite, bem como a fé de cada pessoa ausente da igreja nesta noite. Veja o versículo 64. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que eu havia de entregar. Demas, por exemplo, o companheiro de Paulo, desamparou o caminho de Deus, irmãos, por causa das atrações deste mundo. Ele se cansou da rigidez e da cobrança do cristianismo, e ele correu para abraçar a liberdade que o mundo estava lhe propondo. João Marcos, por outro lado, ele abandonou o caminho de Deus por causa do medo. Ele sentiu medo de ser perseguido como os demais cristãos, de ser sacrificado nas arenas de Roma, como estava acontecendo com os demais cristãos, e por causa do medo, ele deixou de viajar com Paulo e o desamparou. Mas nesta noite, meus amados, seja por medo, ou seja por prazer, a verdade
é que há muitas, não poucas pessoas, desertando o caminho de Deus nos dias de hoje. De acordo com o IBGE, nos anos 2000, havia apenas 1 milhão de chamados evangélicos, que haviam abandonado, deixado as suas igrejas, mas em 2010, 10 anos mais tarde, este número saltou, aumentou mais de 780%. Agora, de acordo com o IBGE, são mais de 10 milhões de chamados evangélicos que deixaram as suas igrejas e não têm mais nenhum tipo de vínculo com as suas igrejas. E veja, então, como que a história sempre se repete. No verso 66, desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. A história sempre se repete. Não é de hoje, irmãos, que há pessoas que abraçam a fé cristã, reconhecem que este é o caminho, mas por alguma razão não permanecem no caminho. E são atraídas por outros caminhos mais fáceis e mais prazerosos. E acabam realmente se afastando de Deus. Mas não é sobre isso que nós vamos falar nesta noite. Nós vamos falar justamente sobre o contrário. Como garantir que eu e você, sim, eu e você, aqui nesta noite, também não venhamos a nos afastarmos da fé no unigênito Filho de Deus. Como garantir que daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos e até a nossa morte, nós vamos permanecer no caminho da cruz? Como ter esta certeza? Para isso, precisamos possuir a mesma convicção, a mesma determinação que o apóstolo Pedro demonstrou no versículo 68, quando ele respondeu: Senhor, para quem iremos nós? Tu, somente tu, tens as palavras da vida. Nesta noite nós temos que tomar a seguinte decisão: não há outro caminho, não há outra salvação, não há outra vida além do Senhor Jesus Cristo. E a menos que esta seja a nossa convicção, nós vamos sim, em breve, fazer parte dos 10 ou mais milhões de chamados evangélicos que estão abandonando a casa de Deus, porque eles não têm esta convicção que não há esperança fora do Senhor Jesus Cristo. A vida cristã é uma questão de convicção imutável, inabalável. Não temos outra opção na vida a não ser seguir a Jesus Cristo. O pastor Dosualdo Agnesini, que foi um dos meus professores, mas já se encontra no céu, costumava fazer a seguinte pergunta para os postulantes ao pastorado: o que você faria se não pudesse ser um pastor? O que você faria se não pudesse ser um pastor? E então o candidato, se respondesse: eu seria um médico, eu seria um advogado, eu seria um dentista, ele estaria dando a resposta errada. Não serviria para o santo ministério. O pastor Dosualdo queria ouvir a seguinte resposta: não sei, não me vejo fazendo outra coisa a não ser apacentando o rebanho de Deus. E esta foi a resposta de Pedro, quando Jesus desafiou os discípulos: e vós quereis retirar-vos também? Ele disse: não, eu não me vejo vivendo outra vida, eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser seguir o Filho do Deus vivo. Ele não tinha outra resposta além dessa. Então, meus amados, para não ser um desertor, precisamos de convicção em 3 áreas da nossa vida cristã. Caso contrário, nós vamos falhar, nós vamos retroceder sim. Primeira convicção é que a palavra de Deus está sempre certa. A segunda convicção
é que Jesus Cristo é o único caminho que nos leva a Deus. E a terceira, muito importante, é saber que somos realmente salvos em Jesus Cristo. Caso contrário, iremos desistir deste caminho sim. Primeiramente, veja comigo, irmãos, que a palavra de Deus sempre tem razão. Os discípulos disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Quem pode suportar esta pregação? De repente, Jesus deixou de realizar os milagres que eles tanto amavam e que eles tanto queriam ver, para falar sobre sofrimento, dedicação, sacrifício. Mas aquela multidão não estava ali para ser cobrada, não estava ali para ser exortada, não estava ali para ser repreendida. Ela estava ali para ser alimentada, curada de suas enfermidades, protegida de seus inimigos. Mas quando Jesus mudou de assunto e passou a cobrar sacrifício, aquela multidão se dispersou. Aquela multidão decidiu: aqui não é o meu lugar. Eu não quero esse tipo de compromisso para a minha vida. Não é esse o tipo de igreja que eu estou buscando, que eu estou procurando. Meus irmãos, eu quero admitir que nem tudo que a palavra de Deus nos ensina e nos pede é agradável. Mas eu garanto, tudo que a palavra de Deus nos ensina e nos pede é o melhor para as nossas vidas. Ela é uma espada de dois gumes. Realmente, ela corta tanto na hora que entra, quanto na hora que sai. Mas ela também é como favo de mel que adoça a nossa vida e que nos dá conforto e nos dá segurança e consola os nossos corações. Ela é apta para discernir todas as intenções e pensamentos do nosso coração. E é por isso que a Bíblia é a primeira a ser abandonada quando nós estamos frios espiritualmente. Primeiro, veja como que é o processo. Primeiro, nós reclamamos das pregações e dos ensinamentos. Achamos que o problema está atrás do púlpito, que o defeito está com aquela peça atrás do microfone, e em seguida, nós não acreditamos mais no que ouvimos ou no que lemos. Então, primeiro surge murmuração contra a palavra de Deus. Foi o que aconteceu naquele dia, sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam disto. Disto o quê? Do que ele ensinava, do que ele pregava. Disse-lhes: isto escandaliza-vos? Então Jesus sabia que os seus ensinamentos, que a sua pregação estava ofendendo os seus ouvintes, ou escandalizando os seus ouvintes. Escandalizar significa ofender, causar tropeço na vida das pessoas. E naquele dia, meus irmãos, mais de 5.000 pessoas reclamaram e murmuraram dos ensinamentos de Jesus e imediatamente foram embora. Provavelmente elas disseram: nós não viemos aqui para sermos cobrados. Basta que nós já somos cobrados do Império Romano. Basta do que nós já somos cobrados dos fariseus. Nós viemos para sermos alimentados. Nós viemos para sermos curados, para sermos confortados. E quando Jesus passou a cobrá-los, todos, no mesmo dia, se retiraram da presença de Jesus. Desde que eu entrei no ministério, há pelo menos 25 anos, eu fiz uma promessa para Deus e uma promessa para o povo de Deus, que tanto quanto eu saiba, eu tenho cumprido. Jamais vou pregar uma mensagem encomendada. Jamais vou preparar uma mensagem por causa de você, por causa de alguém, por causa de qualquer pessoa que seja dentro desta ou de outra igreja. Jamais também vou preparar uma mensagem
para lidar com o único problema que esteja ocorrendo dentro da nossa igreja. Eu não vou pregar mensagens encomendadas por uma única razão, porque eu não quero escandalizar, eu não quero e não posso ofender as pessoas deliberada e propositamente. Somente Deus tem o direito de nos ofender, amém, irmãos? Somente Deus tem o direito de nos escandalizar através de sua palavra, e isso realmente acontece quando nós sabemos que vem através dele. Isso é maravilhoso. Os discípulos disseram: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? Graças a Deus, há momentos na nossa igreja que o pastor está pregando e a palavra de Deus está queimando dentro do nosso coração, e nós sabemos que não vem daquele pastor, mas a palavra vem diretamente do Espírito Santo de Deus para o nosso coração. E quantas vezes, assentados no secreto do nosso lar, lendo a palavra de Deus, ela queima dentro do nosso coração também. Certa vez, um homem que frequentava a nossa igreja, cujo coração estava cheio de orgulho, cheio de si mesmo, quis brigar comigo após um de nossos cultos. Ele disse que eu havia preparado aquela mensagem única e exclusivamente para ele, que eu havia conversado com a esposa e estava sabendo de tudo que tinha acontecido entre eles naquela semana. E realmente ele estava com os olhos vermelhos de raiva, pronto para brigar. Talvez aquela tenha sido o momento que eu mais me aproximei de apanhar dentro do ministério. E eu fui salvo pelo gongo. Eu perguntei: irmão, quando foi que isso aconteceu? E ele disse: foi na terça-feira passada. Graças a Deus, eu tenho o costume de colocar a data, nos manuscritos da minha mensagem. E eu tirei a mensagem da Bíblia e disse: olha aqui, irmão, eu preparei essa mensagem há mais de um mês. Eu nem sabia do seu problema com a sua esposa. E naquele instante ele deu um passo para trás e pediu-me desculpas. Eu aproveitei que ele pediu desculpas e disse: mas isso não invalida que Deus mandou-me pregar esta mensagem para o irmão. Em outras palavras, eu nunca, jamais vou preparar uma mensagem para as pessoas, mas também não vou deixá-la de pregar quando ela foi dada por Deus. Amém, irmãos? Também não vou deixá-la de pregar se ela veio diretamente de Deus. Não reclame então da palavra de Deus quando ela finalmente estiver ardendo dentro do seu coração. Agradeça. Caso contrário, você estará rejeitando a palavra de Deus e não quem prega aquela palavra. E a murmuração leva também à rejeição da palavra, O primeiro passo é reclamar e o segundo é rejeitar. Mas há alguns de vós que não creem, ou seja, que rejeitam o que eu estou falando. Sabe o que significa a palavra crer? A palavra acreditar é ser comprometido. Se comprometer. Aquela multidão, ela queria fazer parte dos milagres, mas ela não queria fazer parte da morte e do sofrimento do Senhor Jesus Cristo. Eles queriam a comida, a proteção, a cura de Deus, e quando souberam que teriam que participar também do caminho do sofrimento, da morte de Cristo, eles se retiraram. Eu já vi pessoas rejeitando a Bíblia, a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse, só porque em algum lugar da Bíblia, eles leram e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda. Ah, mas eu gosto muito de beber, logo a Bíblia deve estar errada. Outros a rejeitam porque ela é contra o divórcio, ela é contra o ecumenismo,
ela é contra a fornicação, e ela é contra tantas outras coisas que hoje em dia são normais na nossa sociedade. Então, quando algo dentro da Bíblia pisa no nosso calo, nossa tendência é rejeitá-la. E foi exatamente o que os judeus fizeram em relação a Cristo. Rejeitaram tudo de bom que ele havia realizado, todas as parábolas, todos os ensinamentos, todos os milagres que ele havia realizado. Quando descobriram que a vida cristã exige comprometimento, fidelidade e participação. Isso me faz lembrar o jovem senhor chamado Leoncir. Ele não queria aceitar a Cristo e vir para a igreja por causa dos seus amigos de futebol e por causa das bebedeiras no final de semana. Ele me disse: mas pastor, eu vou perder muita coisa se eu aceitar a Cristo e for para a igreja. E eu disse: é verdade, você vai perder algumas coisas, mas se você aceitar a Cristo e viver por Ele, você vai ganhar muito mais. Você vai ganhar muito mais do que você vai perder. Ele aceitou aquele desafio, aceitou a Cristo, veio para a igreja, casou-se com uma das jovens da igreja. Eles tiveram 2 filhos, hoje ele é diácono da igreja e ele é um próspero empresário. Amém, irmãos? Ele ganhou muito mais do que perdeu. Aquela multidão rejeitou a Cristo, sabe por quê? Para fugir do sofrimento. Mas depois de 30 ou 40 anos, eles e seus filhos, que ainda estavam vivos, foram queimados vivos, foram crucificados e foram cortados ao meio pelas espadas dos soldados romanos. Pior ainda, morreram sem Cristo, sem salvação. Para não fazer parte da lista daqueles que abandonam a vida cristã, reconheça nesta noite, meus amados irmãos, que a Bíblia sempre tem razão. A Bíblia sempre está certa. Não discuta, não argumente, apenas aceite. A própria palavra de Deus diz: e o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Mostra-me uma única pessoa que seja, que foi bem-sucedida, rejeitando, desprezando, murmurando contra a palavra de Deus. A segunda convicção que precisamos abraçar para garantir que não vamos nos afastar de Cristo é esta: Jesus Cristo é o único caminho a Deus, o único caminho a ser seguido. Senhor, para quem iremos nós? Em outras palavras, Pedro estava reconhecendo: nós não temos outra opção. Nós não temos para onde ir. E esta é uma boa pergunta. Para onde iremos nós? Alguns aqui diriam: para uma igreja mais liberal, para uma igreja mais compreensível, para uma igreja que nos dê mais liberdade e que não mexa tanto com a nossa vida. Os judeus queriam que Jesus fosse o Messias, mas não queriam que ele fosse Deus. Qual a diferença, pastor? Como Messias, ele poderia salvá-los, protegê-los, reinar sobre Israel, mas como Deus, ele iria mexer com a vida daquelas pessoas, e isso não podia. E não é exatamente assim que nós queremos Jesus na nossa vida? Só para nos abençoar, mas não para nos ordenar? Só para nos proteger, mas não para nos fazer obedecer? Veja o verso 26. Na verdade vos digo que me buscais, não pelos milagres que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Então Jesus sabia: vocês me querem para suprir suas necessidades materiais e físicas, mas eu estou aqui para suprir suas necessidades espirituais. Eu estou aqui para aproximá-lo de Deus o Pai.
Eu estou aqui para transformá-lo num cidadão celestial. Por que os judeus rejeitaram Jesus como único caminho? Pelas mesmas razões que o mundo rejeita nos dias de hoje. Primeiro, porque salvação vem de Deus e não dos homens. E segundo, perdição vem dos homens e não de Deus. Simples assim. Jesus deixou bem claro no verso 65, por isso eu vos disse, que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Em outras palavras, salvação vem de Deus. Só que os judeus queriam a salvação pela força, através da religião. Mas Jesus deixou claro que a salvação é espiritual. Veja o verso 47. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Aquele que crê em mim é salvo. Martinho Lutero, pai da Reforma Protestante, por muitos anos, agiu como esses judeus. Ele era um monge dedicadíssimo à obra de Deus, mas apesar de todos os seus esforços, ele não tinha paz no coração. Ele entrou em desespero, pois era impossível ser mais religioso do que ele já era. Era impossível jejuar mais do que ele jejuava, orar mais do que ele orava. Era impossível fazer mais boas obras do que ele fazia. E apesar de toda a religião, ele não tinha paz. Ele não tinha certeza da salvação, da vida eterna. Até que um dia, no seu desespero, ele encontrou Romanos capítulo 1, verso 17, que diz, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Ele descobriu que não era pela força da religião, mas através da fé, que ele seria salvo por Jesus Cristo. Assim Jesus explicou para aquela multidão, tenham fé em mim, o resto é por minha conta. Mas eles não aceitaram essas condições. Veja a reação deles no verso 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás, já não andavam com ele. Quando iniciei o meu ministério na cidade de Goiânia, um líder evangélico de uma das maiores igrejas daquela cidade me fez a seguinte proposta: pastor, faça campanhas de cura, de libertação, de prosperidade financeira, e a sua igreja vai explodir, a sua igreja vai crescer como a nossa igreja tem crescido. As pessoas precisam sentir que elas estão se esforçando e que elas merecem ser abençoadas por Deus. Este foi o problema daquela multidão com Jesus. Esta foi a razão que a multidão o abandonou. A multidão estava disposta a viajar pelo deserto, sem comida, sem água, mas não estava disposta a crer nele, recebê-lo como Senhor e Salvador. Isso se chama religião. Isso me faz lembrar de um homem que ficou afastado da igreja e de Cristo por 10 anos. Ele se sentiu ofendido na sua igreja de origem, tratava-se de uma boa igreja, mas ele sentiu-se ofendido e nunca mais colocou os pés naquela igreja por 10 anos. Mas todo primeiro domingo do mês, todo domingo à noite, primeiro domingo do mês, ele fazia questão de ir até a igreja, até a porta, chamar um dos diáconos e entregar o seu dízimo. Isso ele fez por 10 anos, mas não colocava o pé dentro da igreja. Isso se chama religião. Isso não é salvação. Amém, irmãos? Mais tarde aquele homem se converteu. E aí ele me disse: pastor, eu havia aceitado Jesus Cristo como Salvador, mas não como Senhor.
E esta multidão também queria um Salvador, mas não queria um Senhor. Queria alguém que a salvasse, mas não alguém que a comandasse. Meus amados irmãos, Jesus é o nosso capitão. Jesus é o nosso maioral. Jesus é o nosso exemplo. E Ele tem toda a prerrogativa de sobre as nossas vidas. Amém, irmãos? E é este tipo de convicção que vai nos manter firmes no caminho de Deus. Este foi o problema daquela multidão que o abandonou. Por isso, eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Ou seja, salvação não vem de nossos esforços humanos, mas de nossa fé exclusiva em Jesus Cristo. Mas há sim uma situação que é provocada pelo homem. Perdição. Perdição vem dos homens. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? E com isso, ele deixa bem claro que Deus tem dado a todos nós o livre arbítrio. Deus tem dado a todos nós o direito de escolha. E realmente precisamos escolher entre Jesus Cristo e a religião, entre Jesus Cristo e o sistema deste mundo. É como o livro do Pequeno Príncipe, quando diz, tu és responsável pelo que cativa. Tu és responsável por suas escolhas e por suas decisões. Jesus escolheu 12 homens para serem discípulos, e não para a salvação. Que isso fique bem claro. Em nenhum momento deste texto e deste contexto, Jesus escolheu qualquer pessoa que seja para a salvação. Ele escolheu 12 homens para serem seus discípulos, não para a salvação, haja vista que um deles, mesmo depois de escolhido, rejeitou a Cristo e foi para a perdição. Quantos estão entendendo isso? Mas os outros 11 creram no Senhor Jesus Cristo e foram salvos. Para não fazer parte, então, daqueles que abandonam a vida cristã, nesta noite, reconheça que a Bíblia, a palavra de Deus, tem razão. E se me permite, reconheça que no Templo Batista Maranata, nós ensinamos e pregamos apenas a palavra de Deus. Reconheça, em segundo lugar, Jesus Cristo é o único caminho que nos leva a Deus. Mas, em terceiro lugar, precisamos ter a convicção de que somos realmente salvos e não meramente religiosos. Eu estou convencido, irmãos, que muitos problemas espirituais na nossa vida, ou na vida de nossos filhos, é porque falta salvação. Falta salvação. E a palavra de Deus não funciona na vida do homem natural. A palavra de Deus só funciona na vida dos salvos. Os habitados pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que Jesus usou a expressão jogar pérolas aos porcos. Então tenha convicção de sua salvação. Pedro tinha, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Lembre-se que crer é se comprometer com Jesus Cristo. Pedro falou pelos 12, né? Mas sem saber que Judas ainda era um homem perdido. Porém Jesus sabia, e no verso 70, não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. Aqui é a prova que Jesus não escolheu para a salvação. Ele escolheu para o discipulado. Um diabo significa um adversário, um inimigo
do lado de dentro. E dizem que o inimigo do lado de dentro é mais perigoso e pior que o inimigo do lado de fora. E como podemos ter certeza nesta noite de que nós não somos um diabo também? Primeiro, não tendo outra opção senão a Cristo. Segundo, não obstruindo o caminho de Cristo. Primeiro, não tendo outra opção senão a Cristo. Pedro deixou isso tão claro. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, Filho do Deus vivente. Em outras palavras, Jesus não é só o Messias, Salvador do mundo físico, mas Ele também é o Filho de Deus, Salvador do mundo espiritual. Ou seja, Jesus é o nosso Senhor e Ele é o nosso próprio Deus. Foi esta convicção, meus amados, que segurou a fé do apóstolo Pedro, mesmo depois de ter negado Jesus 3 vezes. E é esta convicção, Jesus Cristo, Filho do Deus vivente, que tem me mantido na igreja durante todos esses anos, e certamente manterá você também firme nos caminhos de Deus, porque não temos outra opção, mesmo que quiséssemos. Esta fé em Cristo nos dá certeza de salvação. Nós somos salvos, amém, irmãos? Não somos um diabo, porque também não estamos obstruindo o caminho de Cristo. Porque o diabo, o havia de entregar, sendo um dos 12, fazendo parte do corpo. Aqui Jesus chama Judas de diabo, mas lá no jardim do Getsemane, Jesus o chamou de amigo. Por quê? Porque Jesus realmente era amigo de Judas, ainda que Judas não fosse amigo de Jesus. Isso explica a razão que Jesus o manteve no discipulado por 3 anos, não só como discípulo, mas como tesoureiro de Jesus Cristo por 3 anos, mesmo sabendo que ele era ladrão e que ele o havia de entregar. E assim também, Jesus Cristo sempre foi, sempre será o nosso melhor amigo. Independente de como nós o tratamos, Ele sempre será o nosso melhor amigo. Mas a pergunta é se nós somos amigos dEle. Ele disse: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. E o que Ele nos manda, irmãos, é o que nós ouvimos quando a palavra de Deus está sendo honestamente anunciada. O que Ele nos manda é o que nós estamos lendo todos os dias quando temos comunhão com a Sua palavra. Senhor, para quem iremos nós? Talvez você esteja contemplando sair dos caminhos de Deus. Então me responda, para onde você vai? O que você acha que você vai encontrar de melhor lá fora? Senhor, para quem iremos nós? A resposta: para lugar algum. Amém, irmãos? Ficaremos firmes no nosso devido lugar, sabendo que a Bíblia sempre tem razão. Prega, pastor. Amém, irmãos? A Bíblia sempre tem razão. O pastor nem sempre tem razão. Preste atenção nisso. Já estive debaixo de pregações que não eram hermeneuticamente corretas. Eu não disse o pastor sempre tem razão. Vou repetir. A palavra de Deus sempre tem razão. Sempre. Jesus Cristo é o único caminho que nos leva a Deus. Portanto, Ele é a nossa única opção. Tenha certeza de que você é salvo. Que o Espírito Santo de Deus habita dentro do seu coração. Tenha certeza que você não é um diabo.
Quantos têm certeza que são salvos? Digam amém. Amém. Tenha certeza disso. Caso contrário, como um diabo, você vai obstruir o caminho de Deus. Você vai ser o inimigo do lado de dentro. A conclusão é esta: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Pela graça de Deus, nós, eu e você aqui nesta noite, não faremos parte dos 10 milhões de cristãos que abandonaram a casa de Deus e o caminho de Deus em nosso país nos últimos anos. Amém, irmãos? Nós não faremos parte deste número. Que continue crescendo, mas sem contar com a minha ou com a sua ajuda. Estou seguindo a Jesus Cristo. Deste caminho eu não desisto.